A deputada federal pelo PT, Gleice Hoffmann, muitas e muitas vezes vem à Foz do Iguaçu, vem prestigiar o jornalismo na Rádio Cultura, e ela é acompanhada de assessores e também o Carlinhos Carbone. A história que eu tenho com os Carbone em Capanema, Gleice, olha, dá livro. Essa gente, presta atenção nessa gente, tá? Gente muito boa. É gente boa, mas presta atenção nessa gente. Não, mas é desde criança, lá com teus tios, lá com o Beppe, com o Dionísio, lá com o pessoal. Estou falando com o Carlinhos Carbone aqui. Bom dia, deputada, tudo bem com a senhora? Bom dia, Nelson, tudo bem? Prazer muito grande estar aqui com vocês de novo, estar aqui com o Nélio, Dante, prazer mesmo. Falar com o povo de Foz do Iguaçu, que eu gosto muito. Bom, a senhora está mais do que na linha de frente, evidentemente, como presidente do Partido dos Trabalhadores do PT, sempre aliada ao ex-presidente Lula, candidato do PT. A senhora sempre na linha de frente, né? Com destaque de fidelidade ao partido, a pessoa do Lula, e tem acompanhado. Como é que a senhora está vendo esse... Primeiro, eu quero saber o seguinte: o que é que levou nós, eleitores brasileiros, a fazer do processo eleitoral algo tão contundente, mais do que aqueles clássicos Fla-Flu, Grenal e tal? O que levou? Onde que houve a cisão tão grande? Porque eu me lembro que eleição é disputada, tem desaforo de parte a parte, tem provocações, tem o desmerecimento pelo adversário, como se fossem ingredientes que fazem parte do processo eleitoral. Mas o que a gente nota é muito uma espécie de ódio, né? De parte a parte. Né? O presidente da República, Bolsonaro, esteve aqui na sexta-feira e a Rádio Cultura fez a cobertura de toda a movimentação do presidente. E tem notícias postadas no site da Rádio Cultura, onde os internautas se manifestam. Né? Onde se manifestam. Mas, gente... Caramba, se tu for homem, vem para cá, porque não sei o quê. Né? Quem defende Lula apaixonadamente defende Lula, e quem é bolsonarista apaixonadamente defende o Bolsonaro. Dando a impressão até que muitas coisas não se permitem uma discussão mais aprofundada, até com mais atenção, porque chega num determinado momento, você representa isso, você representa aquele outro lado lá, então é ofensa para tudo quanto é lado. Por que nós chegamos a isso, deputada? Então, Nelson, olha, nós temos eleições polarizadas desde 89 para frente, né? E sempre polarizada, PT, PSDB, mas como você disse, sempre na discussão política. Tem as caneladas, tem as coisas, mas nunca o ódio foi instrumento. O que aconteceu, né, quando veio aquele impeachment da Dilma, que a gente falou que foi um golpe? Uma desestabilização das instituições e começou-se a negar a política. Então, eu cansava de ouvir dizer que política era coisa ruim, que política é tudo bandido, ladrão. Veio a Operação Lava Jato, com muito peso sobre o Lula, sobre o PT. Se colocou sobre a política o peso de que tudo não presta, como se só na política não tivesse coisa boa, se no resto de todas as outras áreas da vida todo mundo fosse correto, se não tivesse problema nenhum. Temos problema em todas as áreas. Mas se deu uma carga política. E entrou nisso o ódio. Né? O ódio foi estimulado. O ódio contra os ladrões, o ódio contra o PT, o ódio contra Lula, o ódio virou. Né? E isso tudo deu condições para surgir um Bolsonaro. Eu fico me perguntando como a gente, né, um país como o Brasil, elegeu o Bolsonaro. Um homem absolutamente inexpressivo, 28 anos de mandato de deputado, nunca apresentou um projeto que beneficiasse o Brasil, a não ser os interesses que ele ali representava, obscuro, e virou presidente sem participar de um debate. Não foi para um debate. A política econômica que está sendo apresentada pelo Bolsonaro e que está levando o povo à pobreza não foi debatida. O que ele falava é que ele tinha que armar as pessoas, o ódio, isso aí ele falava. Mas debater o Brasil, não. Então, quando você diz assim, o que faz com que as pessoas não debatam? Primeiro, que colocam o ódio como condutor. E segundo, que não tem o que debater. Porque o que eles pensam para o Brasil? O que o Bolsonaro pensa? Quantas vezes ele foi e disse assim, não entendo nada de economia. Ele fica brigando com a Petrobras porque tem preço alto, quando na realidade ele, enquanto presidente da República, representante do Estado, é o dono da Petrobras. Ele já podia ter determinado a mudança na política de preço da empresa.
Agora fica querendo mexer em ICMS, mexer não sei o quê, vender Eletrobras para tentar reduzir. Então, ele não entende do país, ele não está preparado, ele não tem condições, ele não é uma pessoa com capacidade. Esse é um problema. Além disso, uma pessoa que carrega ódio no coração. Para ele, quem diverge dele tem que ser morto. Pois é, mas como é que a senhora explica, deputada? O sul do país, vocês têm pesquisas, evidentemente, né? Tem pesquisas que é público e que não pode... Instituto sério não vai ter, digamos assim, muita diferença de um para outro, evidentemente. Estou falando de quem é sério e tal, né? Uhum. Mas eu acho que a presidência da República tem lá a sua pesquisa dioturnamente, né? Vou me exibir aqui. Uma vez eu perguntei numa entrevista coletiva a Tancredo Neves, né? O SNI era um órgão de informação da presidência da República, evidentemente, mas que serviu de bisbilhetice, de bisbilhetar a vida de adversário. Foi no motel, não sei com quem, não sei o quê. E o SNI estava fazendo isso. E eu perguntei, eu falei, se o senhor for presidente da República, o senhor acaba com o SNI? Ele falou, não, eu vou mudar o jeito de ser. Uhum. Mas um presidente sem informações, ele anoitece e não sabe se amanhece. Claro. Né? Então, só para dizer o seguinte, todos, e a senhora foi chefe da Casa Civil, inclusive, sabe como é que é o jogo do poder. Porque quando a senhora diz assim, o Bolsonaro não é preparado, então o que explica, digamos assim, sul do país, pelo menos, aqui em Foz do Iguaçu, se a gente fizer uma pesquisa, é possível, provável que o presidente Bolsonaro, por conta de obras e tal, até explicado, esteja na frente. O que explica, então, digamos, um setor como o agronegócio ser, digamos, em maior parte apaixonado pelo Bolsonaro? Ou é contra o Lula? Aqui em Foz pode explicar, até por conta das obras muitas que estão fazendo em Itaipu. Mas o agronegócio, vamos te separar. Porque você tem um setor do agronegócio, que é o setor de ponta, o agroexportador, que está muito incomodado com o Bolsonaro. Porque nós corremos o risco de ter problemas nas exportações brasileiras pela questão ambiental. Esse agroexportador, esse agro grande que está na linha de frente, sempre teve uma responsabilidade com a questão ambiental. Então, eles estão sendo cobrados, e o Brasil pode ter problema, inclusive, de compra futura de soja, uma série de coisas. Aí nós temos um outro pedaço do agronegócio, que não é o tão de ponta exportador, até ajuda na exportação, que é um pessoal que eu diria do médio agronegócio, que é aquele pessoal que acha que tem que entrar e desmatar tudo mesmo, que tem que entrar e não tem que ter reserva ambiental, que índio é problema, que reserva ambiental é problema, que ele tem que plantar na beira do córrego, que tem que usar veneno sim, porque ele tem que produzir bastante, que é a cabeça atrasada, né? Que esse negócio de fazer reforma agrária não dá, que sem terra tem que ser na bala. Então, você tem um pedaço que pensa com o Bolsonaro. Isso não quer dizer, quando eu digo que o Bolsonaro é despreparado, estou dizendo que ele não tem capacidade para fazer gestão, para administrar, não tem visão de projeto de país. Mas ele representa uma visão de uma parte da sociedade brasileira, que é uns 15%, 20% aí, infelizmente, que pensam como ele. Que pensam que tem que sair matando todo mundo, né? Aquela velha história, bandido morto, que tem que matar quem invade terra, que tem que desmatar mesmo, que índio é vagabundo. É isso. Infelizmente tem, né? Que tem preconceito ainda contra negro, que acha que mulher tem que ser tratada de forma desrespeitosa, que não pode ter direito. Que história é essa de mulher ficar tendo direito, querer ser igual aos homens, ter cota para mulheres em eleição? Que história é essa? Entendeu? Tem, infelizmente tem. Então, isso dá suporte a ele, né? E, obviamente, ele tem uma máquina grande de comunicação, aí usa bem as redes sociais, tem o WhatsApp, tem Telegram, fazem fake news o tempo inteiro, mentira, usam bastante isso. Então, agora, isso tudo, e mesmo ele estando na presidência da República, não é suficiente e capaz de colocá-lo como candidato a presidente que os brasileiros querem. Quem está na frente? Lula. O cara que eles perseguiram, o cara que eles chamaram de ladrão, que trancafiaram 580 dias na Polícia Federal, dizendo que não prestava, é ele que é a esperança do povo brasileiro para nos tirar dessa enrascada. 12h27, Nélio. Bom, nessa linha da pesquisa eleitoral, para mim, pesquisa é mais ou menos como bola na trave. Assim, não mexe no placar, mas cria emoção, né? O período todo, porque há muitos anos já, eu vou pegar aí o ano passado, retrasado, as pesquisas para presidente da República já estavam aí na praia.
praça. Nessas últimas pesquisas, 1/3 dos que têm candidato definido admitem a possibilidade de ainda mudar de candidatura. Como é que você trabalha em busca daqueles que são rejeitados pelo outro lado nessa campanha? Aliás, esse dado, né, Nélio, mostra que a gente tem uma consolidação grande na intenção de voto nesse período já, que nós estamos em junho. 4 meses das eleições, como você disse, pesquisa é o retrato do momento, não é? Mas mostra uma consolidação grande, quer dizer, 70% das pessoas estão dizendo que não mudam de voto, seja pró-Lula, seja pró-Bolsonaro. Eu acho que essa discussão, quer dizer, nós vamos ter uma campanha que vai ser acirrada, vai ser muito disputada, de fato, né? Mas o que eu vejo é que o eleitor está querendo fazer o quanto antes a solução. Sabe, tá o quanto antes querendo resolver, quero resolver já, porque a vida está muito dura, né? E o que está conduzindo o processo pré-eleitoral é a economia, não é outra coisa, é a economia, é o bolso das pessoas, é a vida das pessoas. Olha o que saiu ontem de dado, né, que soltaram 33 milhões de brasileiras estão passando fome, estão na linha da fome. Ou seja, comem menos do que poderiam. Comem a cada 2 dias, comem uma vez por dia. Uma tragédia. 33 milhões de pessoas. Nós já tínhamos extirpado isso. Hoje eu vim para Foz para ir no encontro do Congemas, 22º Congemas, que é o encontro dos gestores da área de assistência social do Brasil inteiro. Vim aqui trazer uma mensagem do presidente Lula, eles chamaram a campanha. Nós estruturamos essa área de assistência social para ajudar o Brasil a tirar as pessoas do mapa da fome, da miséria, dando condições e estrutura. Então, eu imagino como está a cabeça desses profissionais, que são profissionais que são exatamente com o objetivo de atender a população mais vulnerável, mais pobre, mas aumentou muito no Brasil. Então, é isso que está fazendo a definição. E acho, Nélio, que cada vez mais será isso. As pessoas que ainda tendem a mudar ou que ainda estão indecisas, acho que já tem um grau de decisão grande, vão se decidir pela situação econômica do país, a economia popular. 12h29. Ainda então nessa linha, deputada Gleice, mas a gente também não pode esquecer que o PT, ao deixar o poder, como diz a senhora ainda aqui com golpe, a presidente Dilma, naquele momento se contabilizava 12 milhões de desempregados, de 11 a 12 milhões de desempregados naquele momento. Dilma não. 7. E pelo menos depois aumentou, agora estão aí por conta da pandemia ou não pandemia, tem explicações aí, mas dados IBGE e tal. O que vale dizer que chegou num determinado momento, a forma de tocar a economia do Brasil não foi, digamos assim, tão boa, tão alvissareira como foi com o primeiro mandato do presidente Lula, o segundo mandato do presidente Lula. O Lula saiu com aprovação de 86%, né, enquanto administrador do Brasil. Né? Muita gente que hoje lança desaforos ao Lula lhe aprovaram né, no momento que ele foi presidente da República. O que teria de novo na economia para tocar? O que seria enfrentado? Porque nós temos também respingo dessa pandemia aí que botou a economia do mundo meio que, né? Inflação quase que em todos os países, etc. e tal. O que dá para fazer, deputado? Não, só uma questão aqui. O desemprego, quando a Dilma saiu, estava em torno de 7 a 8 milhões, e que eu acho alto. Depois foi para 12. Em 2014, que foi o último ano do primeiro mandato dela, a gente estava com desemprego de 4%, era quase pleno Exatamente. Depois teve a crise internacional, aí 2015 foi aquele ano de pauta-bomba no Congresso, aí ela também colocou o Joaquim Levy no Ministério da Fazenda, que fez um pacote desastroso, que foi muito ruim, né? Soltou preço, liberou preço administrado de uma vez só, fez uma barbaridade, aí causou isso. Mas é importante dizer que teve uma série de questões. Bom, eu acho, nós tivemos pandemia, o pessoal fala da guerra, é verdade que temos questões externas, todo mundo está vivendo isso, mas nós teríamos mecanismos para minorar o impacto sobre o Brasil. Por exemplo, a inflação brasileira. A inflação brasileira, majoritariamente, é causada pelo preço do combustível. O preço do combustível é determinado pelo governo. O que o governo faz? Ele tem uma decisão sobre formação de preço. Hoje o nosso preço está dolarizado. Até o combustível produzido no Brasil, na refinaria do Brasil, paga imposto de importação. Porque eles colocam tudo.
com referência ao preço internacional e dolarizam. Para que isso? É óbvio que nós queremos que a Petrobras dê lucro, porque ela tem que investir, mas ela não é uma empresa criada só para dar lucro. Aí você tem cerca de 900 mil investidores, a maioria estrangeiros, que estão recebendo uma baba de dinheiro, bilhões e bilhões em dividendo, lucro, enquanto o país com mais de 200 milhões de habitantes sofre com o preço da gasolina, do diesel, do gás de cozinha e ainda tem inflação que ataca os alimentos. Então, isso tem que ser mudado. E isso tem que ser mudado e o Bolsonaro tem que ter coragem de mudar. É que ele não tem coragem, porque ele acha que o mercado vai jogar para desestabilização. Só que é o seguinte, gente, não pode ser um jogo que um lado ganha só. Nós não queremos tirar nada do mercado, não queremos tirar a remuneração do mercado, mas não pode o mercado ganhar baba de dinheiro e o povo pagar a conta. Nessa questão ainda, o ex-presidente Lula falou essa semana, acho que foi até ontem, né, que numa canetada ele baixa o preço da Petrobras. Isso, se ele fosse presidente hoje, a bolsa teria subido, o dólar teria toda aquela situação. É verdade que o Temer modificou a forma da política de preço da Petrobras, né, que se mantém até hoje. Essa fala do ex-presidente Lula quer dizer o quê? Que ele voltaria ao que era nos governos PT e como que era no governo PT que não... Que também também se vendia para o mercado internacional. Sim. E também se vendia em dólar, né? Sim. Não, você tinha paridade, você tinha a referência do preço do Brasil do petróleo, a cotação internacional para compor o teu preço. Mas a gente colocava os custos de produção interna. Então, gasolina produzida aqui, diesel produzido aqui, você não carregava com os custos de importação. Você fazia o preço doméstico. Então, isso barateava muito. E eu não sei se você lembra, nos 8 anos de governo do Lula, a gasolina, o diesel só subiram 8 vezes. Era uma vez por ano. E nós nunca ficamos com grandes defasagens, não. E a Petrobras teve dinheiro para investir. Tanto que investiu no pré-sal, que hoje é um dos petróleos mais baratos produzidos no mundo. E é um óleo fino, um óleo é fácil de refinar. E nós investimos em refinarias. Então, refinaria Abreu de Lima, várias refinarias. Para quê? Para fazer a gasolina aqui. Por que nós temos que exportar óleo bruto e produzir combustível lá fora e importar? Só que o que eles estão fazendo? Eles estão vendendo agora as refinarias, dizendo que não, que é melhor importar do que fazer refino, porque tem um negócio internacional do petróleo. Né? Então, muitas vezes eu fico pensando, digo, Lula foi muito ousado, sabe? Ousou enfrentar esses grandes cartéis, esse pessoal de produção de petróleo, ousou fazer a Petrobras produzir, fazer gasolina aqui. Ele cutucou a onça com vara curta. Acho que ele pagou um preço muito alto por isso, para querer fazer o país um país soberano. Mas foi também na Petrobras que as grandes acusações de desvio de dinheiro aconteceram, né? Por isso mesmo. Aconteceram na Petrobras por quê? Por quê? Qual era o interesse de ser a Petrobras? Por que não a Eletrobras? Por que não outro ministério? Porque essa é a empresa que nos dá soberania. É essa a empresa que nos tira da dependência de ficar importando gasolina, importando diesel, importando... É isso. Foi a Petrobras descobrir o pré-sal, fazer um parque. Por que eles estão vendendo as refinarias? Por que o Bolsonaro mandou hoje um projeto para o Congresso Nacional mudando o regime de partilha e quer vender a parte da Petrobras que ela tem direito ao óleo explorado no pré-sal? Deixar só com as empresas privadas. Por que nós não podemos ficar com uma parte desse lucro se o petróleo é nosso? Então, aí tem grandes interesses internacionais. Essa diminuição do ICMS do combustível para 17%, que deve ser votado já, né, no Congresso Nacional, qual vai ser seu voto e qual a sua opinião sobre isso? Olha, se reduzisse ICMS, garantisse melhorar o preço do combustível, nós tínhamos que aprovar. O problema é que não vai garantir. Eu acho até que o projeto que dá um teto do ICMS para essa área de energia é importante porque são bens essenciais. Não tem como você falar que gasolina, que combustível não é bem essencial, que energia elétrica não é bem essencial. Então, não vejo contrariedade nisso. O problema é enganar o povo, dizer que fazer isso vai baixar o preço da gasolina. E também dizer que vai tirar todos os tributos nacionais, vai baixar. Porque pela política de preço deles, nós já temos retido 20% de valor que já teria que ser colocado no preço do combustível pelo padrão internacional, né? Então, vai tirar um pedacinho lá, vai diminuir um pouquinho e vai vir de novo a correção. Ou qualquer movimento no câmbio já tira isso. Então, vai deixar os estados sem recursos, que são recursos que vão para a saúde, para a educação, para a segurança pública, né, que os estados têm com o ICMS. Vai tirar também imposto da União, que ajuda a sustentar programas sociais.
para subsidiar combustível e principalmente o lucro dos investidores estrangeiros. Não tem lógica isso. Não está certo. Diga, Cida, 12h38. Vou fazer uma pergunta para a senadora, Nós temos para a 5 deputada. Rapidamente assim. Foz do Iguaçu, nós temos N problemas hoje. Os auditores fiscais da Receita Federal em greve, o Ministério da Agricultura também com a sua movimentação parado. Nós tivemos essa semana o reitor da Unila aqui no Estúdio da Rádio Cultura reclamando de corte de verbas para a Unila. Estava em 15%, agora cortou-se a metade, então tem 7% retido. A fronteira tem umas demandas ainda que são pendentes, por exemplo, a retenção de recursos para próprias universidades brasileiras. E além dessa questão de Porto Seco, de exportação, funcionários federais com demandas, a fronteira tem uma demanda reprimida também, deputada. Não, com certeza, porque aqui você tem um contingente, né, de servidores públicos e também de serviços públicos que são essenciais para a vida da cidade e para a vida do país, né? Você está falando, nós estamos na tríplice fronteira. Agora, nós temos um problema, por exemplo, de universidade. Eles cortaram simplesmente o orçamento. Eu não sei como é que vai ficar. Porque tem o teto do gasto, não sei o quê. Só que quando eles querem, eles retiram dinheiro por outro lado para fazer valer o que eles querem fazer. Então, está desmoralizada essa gestão fiscal do Bolsonaro. E vão cortar outras coisas de custeio. Não é nem a questão salarial que o pessoal está reivindicando, inclusive reposição, tal. Que até em razão do que passa o país, também acho que todo mundo tem que segurar um pouquinho. Mas não estou nem falando disso, estou falando do custeio mesmo da máquina, do dia a dia, do que precisa operar. Está faltando, não está chegando na ponta. Nós estamos voltando naquela situação em que o Estado, os órgãos públicos vão ficando depauperados, entendeu? Não vão tendo condições de atuar. Quando a gente chegou, nós encontramos um Estado muito assim. Tudo era muito precário, tudo muito feio, tudo muito... Vocês lembram que a gente fez um grande investimento, inclusive, de infraestrutura nessa questão dos serviços públicos. Área de Receita Federal, área de vigilância, questão das universidades. A gente reformou prédio, arrumou INSS para receber bem as pessoas, para tratar, para os serviços fluir. Nós estamos voltando à época anterior a que nós assumimos em 2003, em que os órgãos estão ficando desestruturados. E isso serve a quem? Com certeza algum interesse que não o público, né? 12h40 para terminar o programa. Vamos falar um pouquinho de Paraná. Como diz a senhora, a gente dá umas caneladas daqui para lá, de lá para cá. O seu amigo Roberto Requião... como é que vai a campanha dele para governador do estado do Paraná e a senhora como deputada federal? O que eu observo, e tem até alguns ouvintes aqui perguntando, deixa eu só dizer para o ouvinte da Rádio Cultura, nenhum convidado que vem aqui na Rádio Cultura, eu me autorizo a desrespeitá-lo. E muito menos a figura da deputada Gleice Hoffmann, que já foi chefe da Casa Civil, senadora pelo Paraná, tantos cargos de importância, né? E que sempre gentilmente tratou muito bem a Rádio Cultura. A nossa opinião pessoal pode não ser a mesma opinião da deputada Gleice Hoffmann, o que não me autoriza, e eu jamais faria isso, porque nenhum convidado do contraponto é desrespeitado. E não seria a senadora, a deputada Gleice Hoffmann, a ser desrespeitada. Gente, nos primeiros dias de outubro desse ano, vai para a cabine e vota para o candidato da sua preferência. Isso. Bem livre, bem altivo, entendeu? E, sabe, se quiser também escrever num papel para depois contar no papel também, dá para fazer, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, sabe, o que eu não entendo, eu vou votar num candidato a deputado estadual, vou votar num candidato a deputado federal, a governador, a presidente da República, etc, etc. Não quer dizer que a Cida é obrigada a votar nos mesmos, não quer dizer que a Gleice tem que votar nos mesmos, que o Nélio tem que votar nos mesmos. Pô, por favor, o bonito da democracia é ser tagarela, é poder discordar. Isso aí. Né? Debater. Poder debater. Agora, né, como dizia, volto a dizer, como dizia o antigo jornalista renomado, não eu, o Nelson Rodrigues, toda unanimidade é burra. Não dá para a gente levar por aí a ferro e fogo, entendeu?
sabe, tem gente que pensa de um jeito, por quê? Porque a sua cultura, porque a sua tradição, quando não a sua religião, a sua condição econômica, faz com que ele pense de outra forma. Agora, eu não sei como é que seria o mundo, mas se fosse todo mundo igual eu, ia ser bem chato, eu tenho certeza. Disso eu tenho certeza. Entendeu? Eu não sei se seria melhor ou pior, mas chato seria. E essa tua citação é por causa das manifestações nas redes sociais. Exatamente. Né? É que tem gente que às vezes discorda e coloca num tom ofensivo a pergunta. Daí não dá. Eu não vou colocar em tom ofensivo. Tá, e o Requião? E a senhora para deputada. Eu estou vendo que o Sudoeste, boa parte do Oeste aqui, o Vitor Assi, eu acho que ele colocou na cabeceira da cama e reza para a senhora de noite. Eu estou vendo a companheirada do PT aí tocando a zabumba em favor da senhora. Vai bem a campanha ou não? Olha, vai, estamos na pré-campanha ainda, né? Não é campanha, mas a gente tem conversado bastante com companheirada, viajado também. Eu tenho acompanhado o Requião em algumas caravanas. Você sabe que eu fico surpreendida com o Requião, né? Porque o Requião tem 81 anos, né, Nelson? Certo. Governou esse estado 3 vezes. Mas ele podia descansar e ficar quieto, né? Já cumpriu a sua... E ele está com disposição. Mais larga a biografia política. Ele está com disposição, ele vai, ele conhece o estado, ele estuda... Assim, está igual o Lula também, com 76 anos, está com disposição grande. E eu fico muito impressionada com ele. E fico muito grata dele ter aceitado o convite de ser candidato, porque precisa ter um contraponto aqui no Paraná. Não é possível que tenha, como disse você, unanimidade para o governo do Estado. Né? Tem que ter, o Paraná tem problemas que nós temos que resolver, tem coisas que não está bem, está muito ruim. Eu acho que se você pegar a área de educação, né, dos serviços públicos, enfim... Então tem, e ele está fazendo debate. Agora nós estamos conversando para a montagem de chapa, né, porque além do PT também tem outros partidos que nós estamos conversando aqui, conversando com o PSOL, o PCdoB, o PV, conversando também com o PDT. Vamos ver o que a gente consegue ajustar. Mas ele está animado. E eu também, porque eu acho que é uma oportunidade que a gente tem nesse processo eleitoral de trazer uma proposta para o povo para a gente reconstruir o país, né? Reconstruir o Estado, ter um projeto diferente. Então, estou animada. Eu tenho, claro, me dedicado também muito à campanha, à pré-campanha do presidente, né? Tenho ficado muito lá pela minha função de presidenta do PT e na coordenação de campanha. Então, não tenho vindo como eu gostaria para o Paraná, né? Tenho falado mais com as redes sociais, feito muita reunião virtual, mas sempre quando dá eu dou uma fugidinha. Deputada, passou o tempo aqui, além do tempo, eu agradeço a participação da senhora aqui conosco. Sempre que vir a Foz do Iguaçu e tendo um tempo para conversar aqui conosco, porta do estúdio aberta, microfone aberto aqui, nesse horário para a senhora também, como a classe política. Eu posso talvez fazer uma observação naquilo que a senhora estava dizendo anteriormente. Eu me arrepiava quando vinha candidato e dizia assim, eu não sou político, eu sou candidato e não sou político. Ai, ai. E eu dizia que, então, não vote nesse cara. Isso mesmo. Então não vote. Ele não entende do assunto, o que ele vai fazer lá? Se ele não é político, ele que faça um concurso público, então, para ser gestor. Né? Então, exatamente, vai ser outra coisa. Se você, no mundo político, se exibir que não entende de política... Né? Se você se exibir que não entende daquela função... E a política dá sentido, né? A política é que dá o sentido à proposta. Fica igual o Moro aí, que tá, não vai, não sabe o que faz, né? Que coisa feia. O Moro, ele uma biografia triste e fim. Que merecida a biografia dele naquele momento de glória ou não, foi construída, né? Ele teve ali o aplauso da boa parte da população brasileira. E agora lá o promotor de São Paulo diz, não, aqui tu não tem que ser candidato, porque tu não mora nem aqui, então, tipo assim, não te arranque, rapaz, como diziam os antigos, te arranca daqui, o que tu quer aqui? É brabo, hein? E aí, se vem para o Paraná e diz o quê? O que diz agora o eleitor paranaense para o Moro? Mas tu não era o bem bom lá em São Paulo? Agora está voltando? Sabe, olha, o Nélio tu definiu. O homem caiu no mato e não acha a picada da saída. Como dizia um antigo prefeito de Foz do Iguaçu, se largar no bairro não sabe vir para o centro. Não sabe vir para o centro. Mas, com todo o respeito, eu não quero polemizar nessa questão de Lava Jato, porque teve sim
porque teve a devolução de 6 bilhões, agora a figura de A ou de B e tal, não quero entrar nesse mérito de questão. E ele, de certa forma, andou peitando. Depois se soube que não era tão republicano assim, que teve lá vários senões, e de lá para cá só diminui a importância. Aí entra lá o senador Álvaro Dias e tal, recolhe, abraça, carrega no colo. 2 dias depois, não, eu estou dando um tchau aqui para vocês e tal, Álvaro. Eu estou indo agora para outro lugar, que agora não sei o quê. Agora vou fazer 1,5 milhão de votos como deputado, vou ser senador em São Paulo. Não sei. É. Eu, para mim, não participou da eleição de Grêmio Estudantil. Porque quando tu tá lá na escola, participando das disputas do Grêmio Estudantil e não sei o que, tu começa a Tem uma aprender. articulação, né? Você começa a pensar em articulação, Colega, né? Aquelas então. meninas lá daquela sala não gostam de mim, mas daí vou ter que fazer um bonito lá, um bem bolado com elas, para elas votarem em mim. Sabe, dá a impressão que todas aquelas fases assim, que um bom político deve passar, ele não passou em nenhuma delas. Obrigado, deputada. Obrigada, Nelson. Obrigada, Nélio, Dante. Obrigada a todos os ouvintes da Cultura. Muito bom estar aqui com vocês. Um abraço grande ao povo de Foz do Iguaçu.